No início do século XX, o mundo testemunhou o surgimento de duas das ideologias mais sombrias e autoritárias da história contemporânea, o fascismo e o nazismo. Muitas vezes tratados como sinônimos, essas doutrinas, embora compartilhassem traços de autoritarismo, antiparlamentarismo, culto ao líder e repressão violenta da oposição, tinham diferenças fundamentais em seus princípios, objetivos e até mesmo em suas relações entre si. O fascismo italiano, concebido por Benito Mussolini após a Primeira Guerra Mundial, e o nacionalsocialismo alemão, liderado por Adolf Hitler, podem até ter se aproximado politicamente em determinado momento da década de 1930, mas nasceram de contextos distintos, tinham visões de mundo diferentes, e em muitos momentos, se encararam com desconfiança e até desprezo mútuo. Um dos pontos centrais dessa diferença estava justamente na questão racial, elemento absolutamente essencial ao nazismo, mas relativamente secundário no fascismo de origem italiana. Para entender essas distinções, é necessário mergulhar no momento histórico em que ambas as ideologias emergiram. O fascismo surgiu em um contexto de frustração nacional na Itália. Apesar de estar entre os vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, a Itália se viu à margem dos grandes despojos da guerra. A promessa de glória imperial e expansão territorial não se concretizou como esperado. A economia estava em ruínas, o desemprego era generalizado, os trabalhadores se organizavam em sindicatos cada vez mais poderosos, e o medo de uma revolução socialista como a ocorrida na Rússia em 1917 começava a inquietar os setores conservadores, industriais e militares. Foi nesse cenário de instabilidade que Benito Mussolini, ex-socialista e ex-editor do jornal Avanti, fundou os Fasci Italiani di Combattimento, um movimento que rapidamente evoluiu para o Partido Nacional Fascista. Em sua gênese, o fascismo não era uma ideologia rigidamente estruturada, ele misturava elementos nacionalistas, corporativistas, militaristas e até mesmo alguns resquícios do socialismo que Mussolini havia abandonado. Era, acima de tudo, um movimento pragmático e de ação direta, mais preocupado em conquistar o poder e restaurar a glória de Roma do que em construir uma teoria política sofisticada. O inimigo era o liberalismo parlamentar, o comunismo e tudo que fosse visto como fraqueza nacional. Enquanto isso, na Alemanha, Hitler começava a pavimentar seu próprio caminho ideológico. Após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, o país foi mergulhado em uma profunda crise econômica, política e moral. A República de Weimar, que se estabeleceu após a queda do Kaiser, era vista por muitos como uma traição nacional, e o Tratado de Versalhes, que impôs duras sanções à Alemanha, tornou-se um símbolo de humilhação. Foi nesse caldo de ressentimento que o nacionalsocialismo encontrou terreno fértil. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, nasceu com características que, em parte, imitavam os movimentos fascistas. Hitler admirava a força e a teatralidade de Mussolini, especialmente no uso da propaganda, da estética militarizada e do culto ao líder. Mas havia um elemento central que logo marcaria a diferença essencial entre os dois: o racismo. Para o nazismo, a questão racial não era apenas um detalhe ou um apelo popular, era o núcleo da ideologia. Hitler via o mundo por meio de uma lente racial. Para ele, a história era uma luta constante entre raças superiores e inferiores. O povo ariano, sobretudo os germânicos, era, segundo sua visão distorcida, o ápice da evolução humana, enquanto os judeus, os eslavos, os ciganos e outras minorias eram vistos como ameaças existenciais à pureza racial e ao progresso da humanidade. Esse racismo biológico e pseudocientífico era parte integrante de sua visão de mundo e não podia ser separado do projeto político nazista. O fascismo italiano, por outro lado, não partilhava dessa obsessão racial. Pelo menos não no início. Mussolini não acreditava que a história fosse determinada por fatores raciais, mas sim pela vontade, pela força e pela ação política. Para ele, o Estado era o centro de tudo, a nação acima do indivíduo, o coletivo acima da classe, o poder centralizado como expressão da identidade nacional. Em seus primeiros discursos, Mussolini chegou a criticar o racismo biológico alemão como uma tolice germânica e considerava irrelevante qualquer teoria sobre pureza racial. Ele inclusive zombava das preocupações de Hitler com linhagens, genética e teorias de sangue. Isso se refletia, por exemplo, na relativa tolerância do regime fascista com a presença judaica na sociedade italiana.
Muitos judeus italianos foram membros do Partido Fascista nos anos 1920 e 1930, e alguns até ocupavam cargos no governo. A Itália, apesar de anticomunista e autoritária, não embarcou inicialmente na mesma cruzada antissemita da Alemanha. Havia, no entanto, racismo cultural e um certo preconceito contra africanos, como se viu nas campanhas coloniais na Etiópia, mas isso não tinha a conotação exterminadora do antissemitismo nazista. Essa diferença foi tão marcante que muitos fascistas italianos da década de 1920 até dos anos 1930 não viam Hitler com bons olhos. Na verdade, havia um profundo desprezo mútuo. Mussolini, por exemplo, considerava Hitler um imitador desequilibrado e vulgar, alguém que copiava superficialmente o estilo fascista italiano, mas que o distorcia com teorias absurdas sobre raça e com um fanatismo místico perigoso. Ele via o nazismo como um movimento caótico, instável e potencialmente destrutivo para a ordem europeia. Do lado alemão, muitos nazistas viam os italianos como latinos decadentes, racialmente inferiores aos arianos do norte. O próprio Hitler, em seus escritos, chegou a expressar desprezo pelos italianos como parceiros militares ou modelos ideológicos. Ainda assim, à medida que os anos 1930 avançavam, interesses estratégicos e geopolíticos levaram à aproximação dos dois regimes. A necessidade de formar alianças contra as democracias ocidentais, especialmente França e Reino Unido, acabou selando uma espécie de união pragmática entre os dois líderes, uma aliança forçada, marcada por desconfianças e interesses divergentes. Com o tempo, e sob pressão da Alemanha nazista, o regime italiano começou a adotar medidas mais alinhadas com o racismo biológico de Hitler. Em 1938, Mussolini promulgou as leis raciais na Itália, que excluíam judeus de cargos públicos, escolas e instituições estatais. Foi uma mudança clara de postura, muito mais por conveniência política do que por convicção ideológica. Internamente, muitos italianos, inclusive dentro do próprio partido fascista, viram essas leis com desconforto ou total indiferença. Não havia, na Itália, o mesmo tipo de fanatismo antissemita que se enraizou na Alemanha. Outro ponto de divergência importante entre fascismo e nazismo estava na estrutura ideológica e no papel do Estado. Para Mussolini, o Estado era a entidade suprema. Ele dizia: tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Era uma forma de totalitarismo estatista em que todas as instituições da economia à educação, da religião à cultura deveriam servir ao Estado fascista. A ideologia fascista valorizava a ordem, a disciplina, a hierarquia e o nacionalismo, mas não colocava a questão racial como base para suas ações. O nazismo, embora também totalitário, era, em certo sentido, ainda mais radical. Hitler não colocava o Estado como fim em si mesmo, mas como instrumento da raça. O objetivo final não era apenas controlar a sociedade, mas purificá-la, reorganizá-la em torno de uma hierarquia racial, eliminar elementos indesejados e expandir o espaço vital, Lebensraum, para os arianos. O Estado nazista era um meio para um fim, o domínio racial e a regeneração da Alemanha como Império Ariano. A repressão também tomava formas distintas. Enquanto o fascismo utilizava uma polícia política para eliminar a oposição, perseguir comunistas, anarquistas e dissidentes, o nazismo transformou a repressão em uma máquina de extermínio racial. Os campos de concentração existiam nos dois regimes, mas apenas na Alemanha eles se tornaram campos de extermínio em massa, como Auschwitz, onde milhões de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes e outras minorias foram assassinados sistematicamente. Ambos do seu regime tinham seus simpatizantes intelectuais próprios, tanto os fascistas e nazistas contaram com o apoio de diversos intelectuais, mas suas relações com o pensamento acadêmico e filosófico seguiam caminhos distintos. No fascismo italiano, havia uma tentativa mais explícita de dialogar com a tradição filosófica europeia. Figuras como Giovanni Gentili, considerado o filósofo do fascismo, tiveram um papel central na formulação da doutrina oficial do regime. Gentili defendia o idealismo atualista, em que o Estado era a expressão mais elevada do espírito, e justificava a subordinação do indivíduo à coletividade nacional. A ideia de que o Estado era uma encarnação da vontade moral e histórica influenciou diretamente o discurso de Mussolini. No nazismo, o cenário era outro. O regime não tinha um filósofo de Estado com o mesmo peso que Gentili na Itália. Adolf Hitler era, por si só,
o formulador da doutrina nacional socialista, principalmente por meio de seu livro Mein Kampf. A ideologia nazista era mais baseada em mitos, simbolismos, pseudociência e racismo biológico do que em qualquer estrutura filosófica coerente. Ainda assim, alguns pensadores, como Alfred Rosenberg, autor de O Mito do Século XX, tentaram dar base teórica ao nazismo, embora com fraco rigor intelectual. Também houve acadêmicos que se alinharam ao regime, como o jurista Carl Schmitt, que defendeu a suspensão do Estado de Direito em tempos de exceção e a centralidade do líder como soberano. Embora houvesse intelectuais atuando em ambos os regimes, o fascismo italiano buscava legitimidade por meio da filosofia e da tradição estatal, enquanto o nazismo operava mais com uma ideologia de ação, propaganda e racismo pseudocientífico. Em ambos os casos, porém, a produção intelectual serviu à repressão, à exaltação do poder e à construção de uma nova ordem autoritária. Um também que se destacou foi Giulio Evola. Giulio Evola foi um pensador italiano profundamente reacionário, místico e aristocrático, cuja filosofia influenciou setores extremistas na Europa, mas que nunca se encaixou plenamente nos moldes do fascismo ou do nazismo. Embora tenha sido próximo dos dois regimes, sua relação com ambos foi marcada por críticas e frustrações. Evola considerava tanto o fascismo italiano quanto o nacionalsocialismo alemão como tentativas insuficientes de restaurar uma verdadeira ordem tradicional. Para ele, ambos eram modernos demais. Com o fascismo italiano, sua principal crítica estava no caráter plebeu e populista do movimento. Evola via em Mussolini um político pragmático, que cedia demais às pressões da Igreja, das massas e dos compromissos institucionais. Um exemplo claro disso foi o Tratado de Latrão, assinado em 1929 entre Mussolini e o Vaticano, que reconheceu a soberania da Santa Sé e fez do catolicismo a religião oficial da Itália. Para Evola, essa conciliação com a Igreja Católica era um erro, pois ele defendia uma espiritualidade mais esotérica, pagã e hierárquica, e via a Igreja como uma instituição decadente da modernidade. Já com o nazismo, sua relação foi ambígua. Evola admirava a ideia de uma ordem baseada na hierarquia, na força espiritual e na guerra como experiência transcendente, valores que ele via em parte no regime hitlerista. No entanto, também criticava o racismo biológico alemão, que considerava grosseiro e materialista. Para Evola, a verdadeira superioridade racial não era genética, mas espiritual. Ele acreditava na ideia de uma raça interior, baseada em qualidades metafísicas e heroicas, não apenas no sangue. Outro ponto importante que o distanciou ainda mais do nazismo foi a estrutura de poder. Hitler concentrava tudo em si, sem compartilhar o governo com nenhuma instituição tradicional. O nazismo eliminava qualquer possibilidade de contrapoder. Já o fascismo italiano, apesar de autoritário, ainda dividia o espaço com a monarquia e a Igreja, e aceitava alguma pluralidade dentro do Estado. Isso, para Evola, era ao mesmo tempo uma fraqueza e uma oportunidade perdida. No fim, Giulio Evola se decepcionou com ambos os regimes. Via neles sementes do que poderia ter sido uma restauração tradicional, mas que, aos seus olhos, haviam se perdido em concessões, populismo, biologismo ou vulgaridade moderna. Nem Mussolini, nem Hitler foram, para Evola, os restauradores do mundo tradicional que ele idealizava. E sua frustração com ambos ficou marcada em seus escritos do pós-guerra, quando passou a influenciar pequenos círculos radicais, ainda buscando a realização de uma ordem transcendente que nunca se concretizou. Do ponto de vista simbólico, o culto ao líder era presente nos dois regimes, mas assumia características diferentes. Mussolini se via como novo César, o restaurador da glória romana, alguém que evocava a tradição imperial latina. Sua postura era teatral, retórica, cheia de gestos dramáticos. Hitler, por sua vez, se via como o salvador messiânico da raça alemã, um profeta da nova era ariana, dotado de uma missão quase religiosa. Sua retórica era mais messiânica, mais fanática, mais apocalíptica. Essas distinções, embora muitas vezes ofuscadas pela aliança militar entre os dois países durante a Segunda Guerra Mundial, permanecem essenciais para compreender as diferentes naturezas do fascismo e do nazismo. Ainda que ambos tenham recorrido à violência, à repressão e à manipulação das massas, seus fundamentos filosóficos, suas origens históricas e seus objetivos finais não eram os mesmos.
Enquanto o fascismo via o poder como uma forma de restaurar a ordem, a glória e a disciplina nacional, o nazismo via o poder como um instrumento de purificação racial e reorganização do mundo. Enquanto Mussolini olhava para Roma e via no Império uma referência de grandeza nacional, Hitler olhava para o passado germânico e via uma luta eterna das raças. Enquanto os fascistas italianos queriam a obediência ao Estado, os nazistas queriam a submissão à raça. E mesmo quando estavam lado a lado nos campos de batalha, a desconfiança mútua não desapareceu. Hitler interveio na Itália apenas quando Mussolini caiu em desgraça em 1943, resgatando e impondo um regime fantoche no norte da Itália chamada República Social Italiana. Mas essa aliança final já era apenas uma sombra do fascismo original, totalmente subordinada ao poder alemão. O fim trágico dos dois líderes também diz muito sobre suas trajetórias distintas. Mussolini foi capturado por guerrilheiros italianos tentando fugir, executado sumariamente e exposto em praça pública, pendurado pelos pés como um sinal do fim de uma era. Hitler, isolado em seu bunker, tirou a própria vida, ao lado de sua esposa recém-casada, cercado pelas ruínas de um império racial que ele próprio havia construído com sangue, propaganda e morte. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!